Bom, estamos aqui para falar de um outro assunto da física, que é a eletrodinâmica. Temos aqui um circuito montado de maneira a você ter 3 fontes de tensão, então eu poderia enxergar 3 baterias, eu tenho resistores e alguns medidores que são bem usuais, que é o amperímetro e o voltímetro. Eu vou ler com vocês a questão para a gente entender qual é o contexto e o que ele vai querer que a gente encontre. No circuito desenhado abaixo, temos 3 pilhas ideais ligadas em paralelo que fornecem uma DDP de 25 volts cada uma. Elas alimentam 3 resistores ômicos, R1 10 ohms, R2 igual a R3 20 ohms. E além disso eu vou ter o amperímetro, um voltímetro e fios condutores inseridos no circuito, todos ideais. As leituras indicadas no amperímetro e no voltímetro são, respectivamente. Então ele quer que eu encontre qual a corrente elétrica que esse amperímetro vai medir e qual é o valor em volts que esse voltímetro conseguirá medir. O circuito ele é mostrado não de maneira tão explícita a gente entender as conexões, mas eu vou mostrar aqui para vocês como identificar se os meus resistores eles estão conectados em série ou em paralelo. Ele não falou isso para mim. A única coisa é ressaltar as conexões das pilhas. Ele ressaltou, ele disse pra gente que as pilhas foram ligadas em paralelo. Toda vez que você conectar geradores em paralelo, os valores fornecidos serão os mesmos. Então, se eu tenho aqui 3 geradores, 25 volts, todos eles, eu sei que ao final da conexão que foi lançada ao circuito, eu continuo tendo os mesmos valores de cada um, eu tenho 25 volts. Então, ele ter colocado 3 pilhas em paralelo não fez com que a tensão no meu circuito aumentasse. Então, ela só aumentaria se eu tivesse colocado essas 3 pilhas em série. Aí sim, as tensões seriam somadas. Essa é a primeira observação que a gente vai fazer. A segunda, a gente precisa olhar o caminho da figura para eu entender se eu tenho resistores em série ou em paralelo, ou se eventualmente eu tenho resistores conectados de maneira mista, série e paralelo. Ó, o caminho que a gente vai adotar aqui, ó, eu vou sempre seguir o sentido convencional da corrente, a saída pelo polo positivo da fonte, eu vou chamar de I essa corrente, e aí eu vou acompanhar o próprio desenho para eu ver o caminho que ele vai fazer, ó. Ele vai primeiro passar o valor todo da corrente pelo resistor R1, ele vai seguir aqui até chegar no limite que vai ter a entrada do R2 e o R3. Se vocês observarem, ao chegar na entrada do R2 e do R3, eu teria um ponto em comum. Então, esse ponto aqui é o mesmo ponto daqui. Essas correntes passarão pelos resistores e ao chegar na saída desses resistores, novamente eu tenho um ponto em comum, saída do R2 com R3. Isso quer dizer que os meus resistores R2 e R3, eles estão em paralelo e série com R1, porque o R1 recebe toda a corrente do meu circuito. Ele não divide corrente com os resistores. Essa é a principal parte para eu conseguir resolver o que ele está me pedindo. Um outro detalhe que eu vou precisar ficar atenta é o voltímetro. O voltímetro ele vai medir qual tensão? Qual o valor em volts? Se eu observar, o voltímetro ele está conectado justamente nos terminais da conexão entre o R1, o voltímetro ele está conectado justamente nos terminais do R2 e o R3. O amperímetro ele receberá a corrente que já passou pelos resistores e ele vai conseguir registrar um valor total, ó, da corrente do circuito. Repara que o amperímetro ele está no final da conexão do circuito, não tem nenhum tipo de divisão do fio, representando a divisão da corrente, ele recebe o valor total. Interpretado isso, eu vou tentar montar uma maneira mais fácil
para esse circuito. Eu vou usar o símbolo do gerador. Como eu disse, apesar de ter colocado 3 pilhas, elas não somaram suas tensões pela forma como foram conectadas. Eu sei que o polo positivo libera o sentido convencional da corrente. No caminho, ele vai passar pelo R1, que é o primeiro resistor, e logo após passar pelo primeiro resistor, eu vou dividir em 2 caminhos, que seria a passagem pelo resistor 2 e a passagem pelo resistor 3. Ao final da passagem por esses 2 resistores em paralelo, a corrente volta a ser o total e eu retorno o circuito. Repara que eu desenhei apenas os elementos resistores e coloquei a representação da fonte. Vou agora conectar o meu amperímetro e o meu voltímetro. O amperímetro ele está bem na saída para retornar o circuito no polo negativo. Então, ó, eu vou colocar aqui e conectar o meu amperímetro, ó. O meu amperímetro conectado sempre em série com o circuito, lembre-se disso, para que ele receba a passagem da corrente sem interferência nos valores dessa corrente no circuito. Vou colocar agora o meu voltímetro. Voltímetro sempre em paralelo, sempre conectado em 2 pontos que ele quer medir. Eu poderia, ó, colocá-lo em paralelo com essa associação e ele vai medir justamente a tensão desse pequeno trecho do meu circuito em paralelo. Entendido isso, eu vou usar uma das relações mais importantes da eletrodinâmica, a primeira lei de Ohm. Eu sei o número de volts, U representa a tensão elétrica, DDP, 25 volts é o circuito. O R representa a resistência total do meu circuito. E aí eu vou ter que fazer a resistência equivalente. Vamos lembrar dos valores, do que é o R2, R3 e o R1. Vou recordar aqui com vocês, ó. O valor do R2 e R3 é 20 ohms, do R1, 25. Vou colocar aqui então, ó. Toda vez que eu tiver valores idênticos e eles forem conectados em paralelo, eu uso um atalho, ó. Eu posso lembrá-los que toda vez valores iguais em paralelo, a equivalente fica o valor dividido pelo número de resistores que eu coloquei iguais. Então são 2 resistores, é 20 dividido por 2. Eu vou achar a equivalente entre o R1, entre o R2 e o R3, 10 ohms. Lembre-se que está faltando eu considerar o R1 em série. O R1, por estar em série, eu devo somá-lo ao restante do circuito. R1 vale 10 ohms, o R2 com R3 eu já fiz a equivalente, 10 também. Resistência total desse circuito, a equivalente total, 20 ohms. Vou usar agora a tal lei de Ohm para poder resolver e achar qual é o valor da corrente medida no amperímetro. 25 volts é o valor do U, tensão elétrica. Resistência, 20, eu vou encontrar o I. Esse 20, eu vou passá-lo dividindo, eu vou encontrar o valor do I. Nesse caso, I será igual a 1,25 amperes. Ok? Achamos a corrente elétrica. Precisamos agora pensar em qual é a tensão medida no voltímetro. Não é 25, lembrem-se disso. 25 é o total. Eu sei que antes de eu lançar para esse trecho do circuito, eu tinha um R1 consumindo tensão. Uma das maneiras de eu resolver é pensar em quantos volts esse trecho aqui apenas irá consumir. Eu já tinha feito o equivalente dele. Eu já sei que ele tem 10 ohms. Aqui também não é 10? Então a tensão foi distribuída de maneira igual. Eu vou ter 25 dividido entre o consumo no R1 e 25 dividido para o consumo entre o R2 e o R3. Se eu quiser colocar a lei de Ohm
U igual a R vezes I, apenas para esse trecho. O que eu quero é o U, é o valor em volts, é a tensão. O valor do R desse trecho equivalente é 10. E eu já sei qual é a corrente toda que está chegando aqui. Eu posso colocar 1,25. 10 vezes 1,25, eu vou encontrar 12,5 volts. Esse seria o resultado final para a tensão, ok?